Enquanto me refugio dentro de mim, encontro a desnecessidade do que está lá fora. Bem-vindos! Vamos ver o que nos espera essa semana do dia 30 do 7 a 5 do 8 com o nosso querido Eremitinha e Ais de Ouros. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Golba, bem-vindo. Se você chegou agora no canal, faz aquela coisa toda que você sabe que tem que fazer, compartilha, curte, dá um like, comenta, diz se você chegou agora ou se você já é companheiro de longa jornada. Então, bem-vindos. Vamos ver o que nos espera para essa semana. E vamos começar com uma nova perspectiva de vida, né? Então, estou começando uma nova fase da minha vida e dessa vez a gente vai lidar não apenas com um arcano, mas com o par. Para quem não é familiarizado com isso, isso se trata de um método chamado europeu. Para quem não conhece direito como funciona, método europeu. Europeu é quando você usa um par, você abre os maiores e você abre os menores e tira um de cada um. E esse par te dá uma informação, ele se transmuta, ele faz um crush ali dentro e vai traduzir uma única informação. Então eu vou começar a partir de agora com vídeos para a semana de pares, de combinação europeia, e não apenas de um arcano. Talvez isso traga mais informações, eu acredito que vai trazer mais informações, porque são mais arcanos, né? Mais atributos. Então, como que a gente vai lidar com o eremitinha? Isso aqui tá no meu livro, aqui na aba do eremita. Então, não sei se vocês sabem, eu tenho um livro. Tá? Na aba do eremita, eu coloquei a seguinte frase. Essa frase é minha, tá? Aqui, ó. Aqui. Enquanto me refugio dentro de mim, encontro a desnecessidade do que está lá fora. Essa é uma tradução do eremita. O eremita fala do ensimesmado, do pra dentro, do ficar por mais dentro de uma privacidade, de uma intimidade. Essa intimidade a gente não está falando de usar o banheiro com a porta aberta. A gente está falando da intimidade daquilo que é íntimo, daquilo que é pessoal, daquilo que é mais precioso para você, aquilo que constitui o seu eu. Então, diferente de outras semanas, que a gente estava meio arreganhadão, num sol, num mago, né? Tipo, vamos e vamos fazer e vamos acontecer. Essa não é uma semana exatamente de não fazer, mas é uma semana de ser mais cuidadoso e se expor menos. Então, fala menos, escuta mais, tá? Fala menos, escuta mais, fala menos, avalia mais. Mas esse é um arcano principalmente e primordialmente, se você observar bem a iconografia dele, né? Ele está numa montanha, no alto de uma montanha. E quando você está no alto da montanha, você tem uma visão mais privilegiada das coisas. Você consegue ter uma perspectiva melhor sobre as coisas. Você consegue enxergar melhor os acontecimentos. Você consegue avaliar melhor o que está por vir. Então, essa semana você vai ter uma visão melhor sobre as coisas, mas principalmente por conta de um distanciamento afetivo. Pode ser até físico, distanciamento físico, afetivo, material, mental, não importa. Haverá um distanciamento entre você e o problema. Isso não significa que você não terá o problema. Um distanciamento, e com isso você consegue ver a situação por um ângulo mais abrangente, e com isso consegue ter uma nova visão sobre as coisas e enxergar melhor o que você vai fazer, avaliar melhor e não se precipitar. Até porque tanto o eremita ele tem um aspecto da lentidão, que é a não precipitação, a não reatividade, o contar até 1000 antes de fazer, uma coisa bem mais amadurecida, de maturidade mental, emocional, mas também porque até você sair de lá do alto da montanha e voltar para dentro do furacão, você leva um tempo. E enquanto você leva esse tempo, quem sabe, quando você chegar lá embaixo, o furacão já terá passado. Esse arcano é um arcano muito confundido com o tempo, muito marcado pelo tempo, por Cronos, né? Lembrando que Cronos está acima
de Hades, acima de Zeus, ou seja, nem a morte consegue negociar com Cronos, nem Zeus consegue negociar com Cronos. Você pode ter o dinheiro que for no mundo. Você pode comprar os melhores médicos, os melhores tratamentos, qualquer coisa, mas você não pode comprar uma única coisa: tempo. O tempo é imperioso e ele é mandatório na sua vida. Ele vai dar o ritmo das coisas. Então, às vezes a gente quer acelerar, às vezes a gente quer atrasar, mas o tempo, ele tem uma determinação própria. E isso é bem importante você prestar atenção, porque enquanto a gente briga com o tempo, a gente não absorve o que o tempo está querendo nos ensinar. Porque o tempo é o melhor professor, médico e advogado. É o que ensina, o que cura e o que resolve. Então, faça as pazes com o tempo e pare de querer atropelar os acontecimentos. Pare de querer avançar antes da hora. Entenda que quem tem pressa come cru e quente e não consegue saborear o que vai acontecer. Então, o eremita é um arcano de recolhimento. Então, essa semana é uma semana mais no ensimesmado, de ficar dentro de você mesmo. É uma semana de que a gente precisa ir voltar lá atrás e buscar os nossos recursos, de experiência de vida. Então a gente vai precisar buscar nossos repertórios. Então, diante dos acontecimentos da vida, tenta buscar lá atrás como é que eu vivi, como é que eu fiz lá. É a sua experiência, é a sua trajetória que vai fazer com que você seja mais produtivo ou não nesta semana. Sempre tem, né? Vocês disseram que eu podia ir seguindo, que é tudo bem, então eu não vou fazer edição nenhuma, tá bom? Desta forma, a gente vai lidar com o quê? Com rotinas, com fazer mais do mesmo. E é ruim? Não exatamente. Às vezes a gente precisa solidificar aquilo que já está do que avançar e ficar colocando coisas novas. Ficar o tempo todo trazendo inovações, buscando, fazendo, agitando, faz com que aquilo que você está fazendo não consiga criar raízes. E esse é um arcano de raízes, esse é um arcano de solidificação daquilo que você busca, de solidificação daquilo que você já fez. Mas como a gente está com o Ás de Ouros junto com o eremita, é para você fazer, não é para você ficar parado. Entretanto, são dois arcanos extremamente lentos, os dois arcanos são pragmáticos, os dois arcanos são protocolares. Os dois arcanos lidam muito com uma questão de fazer agora, colher depois. É a hora de agir, sim, pelo Ás de Ouros, mas não agir de maneira reativa e imprudente. Como a gente tem um eremita que é um arcano muito elaborativo, né? Recomenda-se que você, ao agir, ao fazer, quando for fazer alguma coisa, busca fazer aquilo que você já deixou elaborado por tempo. Então, se você tem um projeto que faz tempo que você está querendo fazer, que você já viu, já reviu, já avaliou, já reavaliou, um projeto que você já lidou muito com ele, já buscou muitas informações sobre ele, já fez avaliações bem consistentes sobre esse projeto, agora é hora de agir. Mas quando for colocar uma semente, quando você for... Isso aqui é uma sementona, né? É uma sementona que você vai colocar, um start muito grande que você vai colocar em algum projeto. Quando você for fazer, faça de uma forma consistente. Então não faça de forma rasa. Porque isso aqui, esses dois arcanos, lentos, mas quando fazem bem feito e fazem com consistência, com tudo muito bem consolidado em conhecimentos prévios. Então, quando for fazer, não faça assim de qualquer forma, não faça por fazer, faça para valer. Se não, não faça. Caso contrário, melhor fica aí sem,
do que você desperdiçar energia, porque eremita é um arcano que não desperdiça energia. E isso dá uma confusão e faz parecer preguiça. Mas não é exatamente preguiça. É assim, é como o Jaiminho do Chaves. Vamos evitar a fadiga, entendeu? Vamos evitar desgastos desnecessários. Ficar discutindo em rede social não é uma coisa de eremita. Por quê? Porque você sabe que você só vai discutir, não vai chegar em lugar algum, você não vai mudar a cabeça de ninguém, mas você vai se desgastar bastante. Peguei esse exemplo, mas pensa na discussão sobre o nome a igreja do batizado do Juninho no almoço de domingo, vocês lá brigando por conta disso, tá? Como é um eremita que tá lá, como o eremita tá lá longe em cima da montanha, ele está muito distante e esse distanciamento das coisas, esse distanciamento afetivo pode parecer timidez ou descaso aos olhos dos outros, entendeu? Então, mas isso é ruim? Você sempre, a vida inteira você tem que ser arreganhado, você não pode ser tímido, você não pode se preservar. Eu não acho que existe essa questão de bom ou ruim, existe uma questão de é útil ou não é útil, faz bem ou não faz bem. Às vezes é melhor ficar bem fechado do que falar, a tua boca ficar bem fechada do que falar asneiras. Então, nesse contexto, avalie melhor se você deve ou não ficar assim, se espalhando. O eremita também é um arcano que busca compreender o outro. Então, essa escuta é de absorção. Ele vai tirar proveito da experiência alheia. Então, observe o outro, escute o outro, entenda por que o outro fez o que fez. Ali tem um aprendizado para você. Ou para você fazer igual, ou para você entender que não é para fazer isso. Que fazendo isso você se dá mal. É um arcano que é para ser mais modesto, então essa semana é uma semana para não sair gastando, não sair largando dinheiro à toa. É uma semana para ficar mais no protocolar, na rotina. Essa é uma semana de rotina, aliás, é uma semana extremamente rotineira. E é ruim? Não, às vezes a gente está cansado de buscar inovações. Deixe para ficar buscando coisas novas numa semana mais propícia. Essa é uma semana, como eu disse, de enraizar coisas, de consolidar coisas, nada de ficar se espalhando por aí. Então, quando a gente pega esses dois arcanos juntos, a gente está entendendo que a gente vai ter que executar projetos que estão sendo elaborados há muito tempo, e essa é a hora de dar uma flechada certeira. Mas se não for para ser certeira, nem faça, porque você não terá a segunda flecha. Não esta semana. Não é uma semana, são dois, elemento de terra e elemento e arcano pragmático, os dois muito distante emocionalmente das coisas. Então não é a semana de dar chilique, tá? Dar chilique, bater o pé, ser voluntarioso, não é uma semana. Também não é uma semana de grandes emoções sentimentaloides, não, tá? Até parece que a gente está em Vênus retrógrado, né? Não é uma semana para isso. É uma semana mais objetiva. Ou seja, essa semana do checklist, de pagar as contas, de ir trabalhar, de levar filho no colégio, de fazer aquilo que você sempre faz. E se dê feliz por isso. Nem todo mundo tem esse privilégio, tá? Então, às vezes, a gente tem que dar valor à pequena rotina que nós temos. E o quanto que isso nos alimenta, nos consolida. Essa é a semana para quem tá, vamos falar de amor, né? Essa é a semana para quem tá comprometido, nada de fazer grandes investimentos, nada de ficar inventando moda, mas comprar uma mantinha, tá? Para passar alguns momentos aqui. Lembre-se que o eremita ele consolida, ele dá substância, ele dá força para a substância e força que eu quero dizer, ele enraiza coisas. Então ele dá raízes mais robustas, fortes. Então ele dá aquela coisa mais de consolidar mesmo alguma coisa.
consolide seu relacionamento. E às vezes não é escalando uma montanha, fazendo viagens, fazendo demonstrações públicas de amor. Às vezes é no companheirismo, é no cotidiano, é pegar uma mantinha, assistir o Netflix e comentar e conversar sobre aquele filme, sabe? É desabafar a sua intimidade. O eremita, apesar dele ser muito preservado na sua intimidade, nos seus sentimentos, quando ele está em relacionamento, a outra pessoa vira uma simbiose dele, tá? Vira como se fosse um outro pedaço dele. Então é hora de cultivar isso, sabe? Aquela coisa mais de ficar entre nós. Vamos ficar entre nós, vamos ficar na nossa privacidade, na nossa intimidade. Nada de ficar entre os outros, nada de se expor entre os outros. Quer fazer declarações? Faça na intimidade. Quer desabafar uma dificuldade da semana? Faça na intimidade com a sua pessoa preferida. Isto vai dar mais cumplicidade a vocês. E cumplicidade em relacionamentos de eremita é fundamental. Tá? Eremita não gosta muito de falar, ele gosta mais de ouvir, mas é aquela coisa de você olhar o olho do outro e já saber o que ele está pensando, sabe? E tomar providências de acolhimento, porque o eremita acolhe, ele acolhe o outro nesse contexto, tá? Não essa coisa assim muito de, vamos dar passos importantes. Não, é de acolhimento tipo, vem cá. Fica aqui comigo, pega na minha mão, eu não preciso falar nada para você, você não precisa falar nada para mim, mas você e eu pegando de mãos dadas, a gente se sente seguro, a gente se sente sólido, a gente se sente compreendido, acolhido. Essa é a semana disso. Então, nada de inventar, de fazer declarações, tá? Para solteiros, você tem duas alternativas. Ou você dá aquela flechada certeira, mas uma flechada certeira significa o seguinte: você ir exatamente naquele que você tá há muito tempo, eremita, você tá há muito tempo, trabalhando naquela pessoinha, pensando naquela pessoinha, cultivando aquela pessoinha para você, e vai de certeiro chamar para um encontro realmente focado em alguma coisa consolidada, tipo assim, ô rapazinho, ô Zé, seguinte, eu tava afim de sair com você, eu estou afim de sair com você, vamos nos encontrar em X lugar, X hora, X dia, e procure um lugar romântico, tá? Nada de um lugar romântico e silencioso, nada de balada onde você tem que berrar para falar com a pessoa, nada de lugar agitado com muita gente, é um lugar mais assim, íntimo. Lembre-se que eremita, ele preserva muito a privacidade e intimidade. O que é meu, o que é nosso, o que é de nós dois não é para todo mundo. Na melhor das hipóteses, e se você conseguir, porque aí vai depender da sua logística, convida para um jantar na sua casa. Aí dá mais certo. Então essa é a primeira ideia. Caso contrário, você não esteja trabalhando em cima de ninguém aí, né? Desenvolvendo uma conversa em cima de ninguém. Mas antes só do que mal acompanhado. Esta é uma boa para esse eremita e ageuros. Antes só do que mal acompanhado significa o seguinte: pô, eu não posso ficar comigo? Eu não posso ficar, me preservar, entrar dentro do meu universo íntimo e particular? Curtiu, assistir uma pipoca, pegar uma pipoca, assistir um filme que nunca ninguém tá afim de ver comigo, entendeu? Porque você gosta de alguma coisa muito diferente. É uma semana bem interessante, é uma semana que você pode descobrir que você é a melhor companhia para você mesma. Para quem está empregado, nada, não é a semana de liderar, de pedir, de levantar a mão e dizer pro chefe me dá. Não. É a semana de fazer o bom e feijão com arroz de todo dia. Significa de foco na sua rotina, pegue os seus projetos, faça ele, execute eles sozinho, sem solicitar ninguém, sem ajudar ninguém. Ah, mas isso não é muito ruim? Às vezes tem gente que mais atrapalha do que ajuda. Então, neste contexto, deixa para depois, deixa de lado assim, deixa de lado. Deixa de lado que às vezes melhor você fazer sozinho, salvar o seu feijão com arroz, do que ficar perdendo tempo em desnecessidades.
né? Desnecessidades. Para quem está desempregado, é bom focar nessa semana no início de um curso de especialização, de atualização, um curso para dar mais consistência ao seu currículo. Foco nisso que você consegue dar uma melhorada aí nos resultados que você busca e procura. Esta é uma semana do enquanto me refugio dentro de mim, encontro a desnecessidade do que está lá fora. Nem tudo que está lá fora te é fundamental. Às vezes, o fundamental está aqui dentro e você raramente está procurando aí dentro, né? Então, vamos prestar atenção nisso? E esta é a mensagem da semana, esta é a vibe da semana. Primeira vez que eu estou fazendo um par de arcanos, um eremitinha com as de ouros, tá? Veja bem, esse eremita aqui, ó, ele tá meio assim, né? Não é o aborrecimento, é... Deixa eu analisar melhor, deixa eu pensar melhor sobre isso. E que tal se você pensar melhor sobre isso? Essa é a mensagem da semana e eu espero que você possa compartilhar, curtir, adicionar, comentar e ative o sininho para você ser lembrado de que tem vídeo novo no canal. Se você é gente nova que chegou por aqui, me avisa, tá? Se você só passou para ver o vídeo, lembre-se que o próximo pode não passar na sua timeline lá, não. Então, adicione e ative o sininho para eu te lembrar, tá bom? Fiquem bem, um beijo para você